Olá! Tudo bem? Vamos ao vídeo 2 sobre os Rothschilds. A Guerra de 1812. Em 1811 expirou a Carta do Banco Rothschild nos Estados Unidos, e o Congresso votou contra a renovação. Ou o pedido de renovação da carta é concedido, ou os Estados Unidos se encontrarão envolvidos em uma guerra muito desastrosa. No entanto, os Estados Unidos ignorarão o aviso. Resultado: Natan fez outra ameaça. Ensine esses americanos imprudentes uma lição. Traga-os de volta ao estado colonial. Em 1812, sob a diretiva de Nathan Mayer e apoiada pela riqueza Rothschild, os britânicos declararam guerra aos Estados Unidos. O objetivo era fazer com que os Estados Unidos acumulassem uma enorme quantidade de dívida lutando contra a guerra, o que os levaria a se renderem às vontades dos Rothschilds. Assim a família poderia renovar a Carta do First Bank dos Estados Unidos. No mesmo ano, Mayer Amschel Rothschild faleceu. Sua vontade ditava leis específicas que a casa dos Rothschild deveria seguir. Todas as posições de significância no negócio só podem ser realizadas por um membro da família. Somente os homens poderiam participar do negócio, incluindo o sexto filho secreto. Outra coisa a notar foi que Mayer Amschel também tinha 5 filhas, que espalhavam a dinastia Rothschild sem o nome do dinheiro, permitindo que eles operassem sem chamar a atenção que vem do nome deles. De acordo com a tradição judaica, crianças de um pai não judeu e uma mãe judaica são consideradas unicamente judeus. Os membros da família só se casariam com seus primos primeiros e segundos, o que lhes permitiria preservar a fortuna da família e no processo, sua influência. Além disso, nenhum registro público deveria ser divulgado em relação aos ativos da família. E o filho mais velho, por padrão, se tornaria o chefe da família, a menos que a maioria da família concordasse com um nomeado diferente. Assim, Amschel Mayer Rothschild foi o chefe da família. No mesmo ano, James Mayer viajou para Paris para estabelecer a divisão francesa do Banco Familiar, de Rothschild Frères. De acordo com a Enciclopédia Judaica, edição de 1905, volume 10. Mayer Amschel escondeu a riqueza do príncipe William IX em barricas de vinho, e evadiu com sucesso os soldados de Napoleão quando invadiram a Alemanha, e depois o príncipe William retornou à sua posição oficial como eleitorado da Alemanha. No entanto, acredita-se que o Rothschild nunca devolveu dinheiro ao príncipe William. Em vez disso, Nathan Mayer investiu a totalidade, os 3 milhões em ouro trazido pela East India Company, abastecendo ambos os lados do conflito. Em 1815, os 5 irmãos Rothschild planejaram um plano para lucrar com a guerra em curso na Europa. O ouro foi fornecido a ambas as principais partes envolvidas no conflito, Duque de Wellington e Napoleão. Nathan, que operava na Inglaterra, financiou o exército de Wellington, enquanto James, que operava na França, financiou o exército de Napoleão. Foi aí que eles começaram sua política de financiar todos os lados de qualquer guerra, já que as guerras proporcionaram a oportunidade de financiar dívidas livres de risco. A família usou seu sistema bancário sem precedentes, que se espalhou por toda a Europa e criou uma rede de rotas secretas incomparáveis no serviço postal. Isso permitiu que eles adquirissem informações vitais antes de se tornar público, e manter a vantagem em todos os eventos atuais. Além disso, devido à sua influência, seus mensageiros eram as únicas pessoas que permitiam ignorar os bloqueios ingleses e franceses com facilidade. Isso permitiu que Nathan Mayer fosse informado sobre o estado da guerra antes de qualquer um, e usasse essa informação para acumular riqueza sem precedentes na Bolsa de Valores.
Por exemplo, Nathan estava ciente do resultado da Batalha de Waterloo um dia inteiro antes do próprio Wellington. Após a derrota de Napoleão, a família Rothschild adquiriu o controle total sobre a economia britânica, o centro financeiro da época, e obrigou o governo a estabelecer o novo Banco da Inglaterra, que Nathan controlou. Em 1815, Nathan Mayer fez a seguinte declaração: "Eu não me importo que marionete seja colocado no trono da Inglaterra para governar o império em que o sol nunca se põe. O homem que controla a oferta de dinheiro da Grã-Bretanha controla o Império Britânico e controla a oferta monetária britânica." Ele continuou a se gabar de que, nos 17 anos mais magros, ele passou na Inglaterra. Ele multiplicou o capital de 20 mil euros que lhe foi dado por seu pai, por cerca de 2.500 vezes, algo em torno de 50 milhões de euros. A família Rothschild usou sua influência sobre o Banco da Inglaterra para substituir o sistema anterior de envio de ouro físico e introduziu o sistema de débitos e créditos de derivativos ou papelos. É assim que nasceu o sistema bancário que conhecemos hoje. No final do século XIX, o período conhecido como Idade dos Rothschilds, a família controlava cerca de metade da riqueza mundial. O Concerto da Europa, o nome dado à série de encontros internacionais realizados no Congresso de Viena, foi estabelecido no ano de 1814 e serviu como uma ferramenta para os Rothschilds exercerem controle total sobre o mundo civilizado. Uma vez que a maioria das potências europeias estava em dívida com os Rothschilds, o Congresso era uma forma de alavancar a dívida para influenciar a política internacional. No entanto, os russos ainda não sucumbiram à vontade do Rothschild e isso frustrou seu plano. Enfurecido, Nathan Mayer jurou que ele ou seus descendentes destruiriam a família do Tsar Alexander, o que provou ser verdade quando cerca de um século depois, Rothschild financiou o movimento bolchevique, que de fato atuou na promessa. No final da década de 1840, James Mayer usou sua influência para conquistar o contrato para a primeira linha ferroviária principal na França. Foi nomeado Chemin de Fer do Norte, que mais tarde foi conectado à rede ferroviária austríaca, construída por Solomon Mayer. O envolvimento da família na rede de transportes da Europa aumentou substancialmente o seu poder, controlando o dinheiro, os metais preciosos e o transporte de todo o continente. Em 1847, o filho de Nathan, Lionel Rothschild, foi eleito para o assento parlamentar da cidade de Londres. Naquela época, havia um requisito para que todos os parlamentares fizessem um juramento como cristão, que foi recusado por Lionel. Curiosamente, ele não foi desqualificado. Em vez disso, o assento parlamentar permaneceu vacante por 11 anos até novos juramentos serem introduzidos, permitindo que pessoas de diferentes religiões assumissem posição eletiva no governo. Por 11 anos, os eleitores que votaram em Lionel não tiveram representação no parlamento. Em 1849, Gutel Schnepper, esposa de Mayer Schell, morreu. Antes de sua morte, ela teria dito: "Se meus filhos não quisessem guerras, não haveria nenhuma." Em 1852, a N.M. Rothschild Sons começou a refinar ouro e prata para sua rede bancária e outros clientes em todo o mundo. Um ano depois, Nathaniel Rothschild, filho de Nathan, fez o primeiro investimento da família na indústria do vinho. Em 1858, Lionel Rothschild se torna o primeiro judeu a se tornar um membro do parlamento britânico. 3 anos depois, em 1861, os Estados Unidos estavam envolvidos em uma guerra civil e os fundos eram necessários para combater os Estados do Sul. Desde então, o presidente Jackson expulsou o Banco Central controlado pelos Rothschilds. Sua influência permaneceu na forma de bancos privados quebrados em todo o país.
Quando o presidente Lincoln se aproximou dos bancos por um empréstimo, ele recebeu dinheiro em taxas de juros escandalosamente grandes, o que significaria que o país estava na dívida dos Rothschilds por décadas. Como resultado, o presidente Lincoln introduziu a primeira moeda em papel do país, o dólar, que não era apoiado por nada além da credibilidade do governo dos Estados Unidos. Isso permitiu que Lincoln financiasse a guerra civil, abolisse a escravidão, infundisse fundos tão necessários sem aumentar a dívida e, o mais importante, revolucionou a economia dos Estados Unidos. No mesmo ano, The Times de Londres publicou uma história sobre a iniciativa dos Estados Unidos. De acordo com a história, a República da América do Norte empregou uma política financeira inteligente, o que lhes permitiu fornecer seu próprio dinheiro sem incorrer em um custo. A menos que sejam impedidos, eles se tornarão prósperos além do precedente. Por isso, esse governo inconformista deve ser erradicado ou provocará a destruição de toda a monarquia no globo. Em 1863, o único outro governo a resistir à influência dos Rothschilds foi o Império Russo. Governado pelo czar da Rússia, afirmou que, se alguma das potências europeias intervissem ativamente na Guerra Civil Americana, a Rússia responderia declarando guerra, e faria frente com a nova república. A afirmação do czar foi fundamentada quando parte da frota russa do Pacífico foi enviada para Nova York e São Francisco, impedindo os Rothschilds de se intrometerem nos assuntos dos Estados Unidos. Durante 1865, o presidente Lincoln deu a seguinte declaração ao Congresso: "Eu tenho dois grandes inimigos, o Exército do Sul na minha frente e as instituições financeiras na parte traseira. Dos dois, o que está na minha retaguarda é o meu maior inimigo." Ele foi assassinado na Ordem dos Rothschilds no mesmo ano e o mito do assassino solitário nasceu. Este modo operante foi empregado desde então pelos Rothschilds para eliminar aqueles que se opuseram a eles. Jacob Schiff, outro Rothschild, foi enviado para os Estados Unidos, depois de se formar no Banco de Londres para aumentar a influência da família nos Estados Unidos. Seu principal objetivo era estabelecer um ramo bancário da dinastia bancária Rothschild, em última instância, tomar o controle da oferta monetária dos Estados Unidos. Espera-se que os objetivos secundários incluam pesquisar profissionais dispostos a promover as agendas dos Illuminati e colocá-los em posições influentes no governo federal, Supremo Tribunal, Congresso e todas as outras agências federais importantes. Criando desordem no país, incitando conflitos entre os grupos minoritários do país, como as comunidades afro-americanas. E por fim, criando um movimento contra a religião principal no país, ou seja, o cristianismo. Em 1868, James Mayer Rothschild morreu, tornando-o o último dos filhos de Mayer, Ansel Rothschild, a partir, deixando todo um continente com os caprichos de uma família, enquanto seus influentes cresciam constantemente em todo o mundo.